O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Bem, Matias, começando esse nosso giro aqui pela Itália, né, onde vem talvez a principal notícia política, né, da semana, que o Giuseppe Conte, né, finalmente, né, pediu para sair. Né? Ele, né, que foi ali o primeiro-ministro tampão, uma figura partidária, a gente sempre falou aqui que ele não apitava nada, né? Era ali uma figura quase simbólica, né? A gente, né, inclusive às vezes chamava ele de bundão, né? Talvez esteja até um pouco arrependido de ter pegado tão pesado nele, né? Porque ele era, na verdade, ele era fruto de um problema, né? Recapitulando rapidamente, né? O Salvini, né, líder da Liga Nord, né, o partido extrema-direita, mais à direita, enfim, como preferirem no cenário político italiano, rompeu com os 5 estrelas, por uma diferença de pautas, inclusive a relação com a União Europeia. Com isso, o governo entrou em colapso. Agora entra, né, se o governo, o Partido 5 Estrelas, que é a maior bancada, né, vai conseguir, né, se articular com os partidos de centro-esquerda, né, como o Partido Democrático e os partidos de esquerda, propriamente ditos, para formar um governo, né, um novo governo, e que seja um governo ali, pelo menos de zeladoria nacional. Por quê? Porque a Itália vai votar o orçamento do país agora no fim do ano. Então, a ideia deles é formar um governo de emergência, votar o orçamento e tudo mais, e aí depois, eventualmente, convocar novas eleições. Se eles não conseguirem, até a tarde, né, da quinta-feira, tá, da semana que vem, tá, o parlamento será dissolvido e novas eleições serão convocadas depois de 6 meses, basicamente, né? O Salvini, inclusive, né, deu uma declaração, né, bastante complicada, né, em que ele disse: peço aos italianos para confiarem-me plenos poderes. Né? Parece apenas uma frase populista, mas essa frase não é nova. Essa frase ela já foi dita em 1922 por um cara chamado Benito Mussolini. Tá? Então, assim, é difícil você, né, dizer não sou fascista, eu apenas reproduzo a fala do Mussolini. Né? É um pouco complicado. E aí o Giuseppe Conte, no seu discurso, né, de renúncia, ele caiu atirando. Né? Desceu a porrada no Salvini, na Liga Nord, responsabilizou, né, o Salvini pelo colapso do governo, disse que ele é um irresponsável, né? Disse que ele que jogou o país, né, nessa crise toda, né, que ele é um vaidoso, tá? E assim, caiu atirando, caiu descendo a porrada, né? Como eu disse, o ministro do Interior age por interesses pessoais e partidários, não se importando com as consequências da decisão que coloca em risco o país do ponto de vista econômico, político e social. Por quê? Justamente nessa questão do voto do orçamento, né? Que a gente até citou, por exemplo, o caso do Cunha, programas atrás. Então, Conte pediu para sair, botou na conta do Salvini. Os partidos têm 5 dias para formar um novo governo e, se não conseguirem formar um novo governo, quinta-feira da semana que vem, dia 29 de agosto, o parlamento será dissolvido. Tá? O cálculo é basicamente o seguinte: os 5 estrelas e o Partido Democrático, né, o centro-esquerda, conseguirem se articular em torno das várias diferenças que eles têm. E, basicamente, o Partido 5 Estrelas, o Partido Democrático, substituir a Liga Nord na coalizão. Porém, é claro que o 5 Estrelas, nesse caso, vai querer ter uma primazia maior, para não dizer até que se vendeu para o Partido Democrático, alguma coisa assim. Ainda na Itália, né, o navio Open Arms desembarcou 90 pessoas resgatadas no Mediterrâneo na ilha de Lampedusa. Ele estava há 19 dias parado no mar, foi aquele navio, inclusive, que foi visitado pelo Richard Gere, e um promotor, o Luigi Patronaggio,
tá, da Sicília, determinou que era uma questão de urgência humanitária devido às condições de saúde a bordo do navio, então autorizou que o navio atracasse no porto de Lampedusa, certo? Aí a gente continua ali no Mediterrâneo, vamos até Gibraltar, onde no começo da semana, né, programa da semana passada, da última sexta-feira, a gente comentou que Gibraltar liberou aquele petroleiro iraniano que tinha sido capturado pelos fuzileiros britânicos, né, sob a acusação de furar as sanções contra o petróleo iraniano. E que o Gibraltar liberou o navio, inclusive porque não recebeu nenhuma documentação dos Estados Unidos, né, solicitando um mandato, solicitando, né, que o navio fosse mantido da sua detenção no porto. Aí, no final de semana, sábado, dia 17, os Estados Unidos emitiram um mandato para confiscar o navio e sua carga, solicitando a cooperação de Gibraltar. E aí, no próprio final de semana, no domingo, as autoridades de Gibraltar disseram que, olha, não dá para a gente fornecer a assistência solicitada em virtude do direito europeu, porque os prazos já passaram e tudo mais, e não há necessidade. Muita gente coloca que, na verdade, a libertação do navio foi por conta de um acordo por debaixo dos panos entre britânicos e iranianos. Lembrando que o Irã apreendeu navios, né, petroleiros britânicos no Golfo Pérsico, e que fez parte ali de um acordo, e que os britânicos meio que, olha, arruma uma desculpa jurídica aí para não atender o pedido dos Estados Unidos. Tá? E disseram que lá que o prazo já tinha passado, que o navio já tinha sido liberado, e que uma vez que ele foi liberado não tinha mais como voltar atrás e tudo mais. Então o navio foi liberado sob o compromisso de que sua carga não irá para a Síria, certo? Aí, de Gibraltar, a gente pega um voo e vamos para, né, a metrópole, digamos assim, do Reino Unido, em que um cidadão britânico, o Jack Letts, que se juntou ao auto-intitulado Estado Islâmico, ele teve encerrada, né, foi tomado da sua cidadania britânica, justamente. Ele saiu de casa aos 18 anos, tá? Ele casou com uma mulher iraquiana, tá? E ele era conhecido, né, como Jihad Jack, ele que tinha nacionalidade britânica e canadense. E aí ele perdeu a cidadania britânica. Tá? Os canadenses reclamaram, dizendo que os britânicos estão querendo empurrar a bucha para cima deles. E também, aproveitando aqui, não é uma notícia europeia, mas, né, falando do Daesh, no final de semana tivemos mais um atentado à bomba em um casamento no Afeganistão, tá? Que deixou 63 pessoas mortas e 182 pessoas feridas, e o atentado foi reivindicado pelo auto-intitulado Estado Islâmico, tá? Ou seja, lembrando que o Daesh e o Talibã não andam juntos, né? Eles às vezes andam juntos, às vezes não andam juntos. E o Talibã disse que não realizou o atentado. O atentado foi realizado em um bairro de uma minoria xiita em Cabul, tá? E o atentado foi reivindicado então pelo Daesh. Aí vamos pro Brexit. Por quê? Aqui eu vou dar uma sugestão, até para esse bloco, né, não se estender muito. Vou dar uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes interessados, porque não tem como eu repercutir tudo aqui também. É o seguinte, vazou no Reino Unido, para a imprensa, o Operation Yellowhammer. O que é a Operation Yellowhammer? Operação Martelo Amarelo. É o plano de contingência, de emergência do governo britânico para um caso de Brexit sem acordo, tá? Sobre o abastecimento do país, tá? Depois foi publicado, né? Já sabia que você tem a Operation Brock, que é sobre o Eurotúnel, e a Operation Redfold, que é sobre as Forças Armadas Britânicas e as fronteiras. Só que não se sabia muitos detalhes. E aí esse plano vazou. E detalhe, o plano diz que se em 31 de outubro nós tivermos um Brexit sem acordo,
de 50% a 85% das barcas, dos ferry boats que cruzam o canal não estão adequados para, não tem equipamentos e tudo mais para fazer os procedimentos na aduana francesa, porque agora você vai ter que fazer procedimento de carga, né? As pessoas vão estar cruzando uma fronteira e tudo mais. Assim, pode ficar 3 meses com engarrafamentos no Eurotúnel. Não é um engarrafamento que vai ficar 3 meses, as pessoas vão ficar 3 meses dentro do carro. É que pode demorar 3 meses para agilizar a transferência no Eurotúnel, tá? Nós teremos, né, segundo o Yellowhammer, atrasos de voos e de navios de passageiros e de trens em basicamente todas as estações internacionais do Reino Unido. Por até 6 meses podem faltar suprimentos médicos e remédios no Reino Unido. Alguns produtos alimentares poderão sofrer por escassez num prazo de 3 a 4 meses, ao risco, não, um risco pequeno, tá? Segundo a Operation Yellowhammer, de o abastecimento de água ser comprometido pela falta de produtos químicos para o tratamento e a filtragem da água. Mas é um risco pequeno, tá? Há um risco de perda de 2.000 postos de trabalho das refinarias britânicas, que são terminais que importam combustível da Europa, tá? Pode haver a necessidade de colocar até 3.500 tropas na fronteira das Irlandas, tá? E colocar também tensões comunais, né? Ou seja, tensões dentro das comunidades. Ou seja, na Irlanda, né, o vizinho e o outro vizinho. Então, assim, como eu disse, aqui é um resumo, tá? São os bullet points que o Guardian destacou. Mas se vocês quiserem uma leitura mais aprofundada, fica à vontade, porque já está nas internets, tá? E se está na internet, é verdade, como diz o ditado, tá? Aí, o Boris Johnson se encontrou com o Macron e com a Merkel, tá? A Merkel, ela foi um pouco mais flexível e otimista. Ela disse que a questão da Irlanda pode ser encontrada em 30 dias se tiverem criatividade, né? Não sei o que ela quis dizer com isso, tá? O Boris Johnson disse que ele quer um acordo, porém que sem a barreira antidemocrática, que é como ele tem chamado o backstop, né? Até por uma questão ali de terminologia para agradar o público, né? Então, em vez de chamar de backstop, ele está chamando de barreira antidemocrática, né? Então, a Merkel disse para o Boris Johnson: assim como conseguimos discutir e resolver problemas dentro da União Europeia usando a imaginação, acredito que você também possa encontrar o caminho e essa será a tarefa, tá? Então, assim, né, já foi otimista, pero não muito. Já o Macron foi um pouco mais dedo na ferida, tá? Disse que não tem tempo para uma negociação de novo acordo, tá? Que tem que aceitar, né, o acordo que já foi feito, ou então voltar à estaca zero, tá? Não dá para achar um novo acordo que seja muito diferente do original. Os custos de um Brexit duro para o Reino Unido, que será a principal vítima, será compensado pelos Estados Unidos? Não, tá? E o ponto não pode ser sair da Europa e dizer nós seremos mais fortes, se no final o Reino Unido se tornará um parceiro júnior dos Estados Unidos, que estão agindo cada vez mais de forma hegemônica. Ou seja, o Macron foi muito mais duro, disse que os britânicos vão virar ali, né, um parceiro menor dos Estados Unidos, dependentes dos Estados Unidos, e que não tem tempo para um novo acordo. Então, o Brexit continua aí, né, peso pesado, continua aí, dando muita preocupação, peso pesado não, pesando na cabeça, né, isso que eu quis dizer. Aí, né, no contexto do G7, que a gente vai falar um pouquinho mais no bloco do cheque, né, por conta do Macron e tudo mais, o Trump confirmou o interesse do seu governo em comprar a Groenlândia. Tá, eu pretendo escrever um texto sobre isso, a gente já comentou um pouco. Eu acho, né, muito interessante essas questões ideológicas, por eu digo que eu vou escrever, por quê? Porque
para escrever fica mais fácil de transmitir algumas questões numéricas. Mas o que eu quis dizer com questões ideológicas, né? A ideia antiga da doutrina Monroe de América para os americanos, de reduzir, sempre que possível, a presença europeia no continente americano, né? E a Groenlândia é uma ilha do continente americano, ela faz parte das Américas, tá? E é uma ilha da Dinamarca. E o interesse de compra é recursos minerais, petróleo e essa questão ideológica histórica e também a relevância geopolítica. Vamos lembrar que o Ártico ali foi a principal fronteira, né, da Guerra Fria. Né, pelo Ártico que um míssil voa mais rápido entre Estados Unidos e União Soviética, é por ali que os aviões podem ir, né? Então, assim, a China tem aumentado investimentos lá, eu não sabia disso, descobri isso essa semana, lendo sobre o assunto, estudando sobre o assunto, tá? Só que o que pegou? No que o Trump confirmou esse desejo de compra, né, ele fez até uma montagem lá, uma brincadeira no Twitter, né, ele colocou lá uma Trump Tower toda dourada na Groenlândia, dizendo: eu prometo não fazer isso com a Groenlândia. O governo dinamarquês foi lá, obviamente, e disse: olha, agradecemos, podemos fazer negócios, porém não temos interesse, né, em negociar a Groenlândia. E aí o Trump foi lá e disse que vai adiar a sua visita à Dinamarca. Né? Ele vai para o G7 na França, depois ele iria à Dinamarca, né? Ele vai para a Polônia também, salvo engano, não sei se ele vai passar no Reino Unido, acho que não, mas ele vai se encontrar com o Boris Johnson privadamente, mas acho que em território francês, ou na Bélgica, estou em dúvida agora. Então assim, e aí o Trump tweetou assim, dizendo que ele agradece que a primeira-ministra Mette Frederiksen foi muito direta em dizer que não vai negociar a Groenlândia, dizendo que ela poupou os esforços e gastos financeiros, tanto dos Estados Unidos quanto da Dinamarca, e é um país especial com pessoas incríveis, mas vai adiar a reunião, já que não tem esse interesse, espera remarcar a viagem. Né? Ele disse que a primeira-ministra foi desagradável também, né? Só que assim, isso acabou pegando mal, por quê? O convite da visita à Dinamarca não havia sido da primeira-ministra. Até porque a primeira-ministra, como vocês sabem, ela é relativamente recente no governo. A gente teve eleições na Dinamarca algumas semanas atrás. Quem convidou o Trump para visitar a Dinamarca foi a rainha Margarete. Tá? Então, assim, isso acabou pegando um pouco mal, porque nesses países, né, monárquicos escandinavos, você tem ali uma tradição né, o monarca ser ali, né, o representante do país. Então, é meio que, usando um termo bem brasileiro, foi uma desfeita. Dizendo assim, olha, já que a gente não vai falar da Groenlândia, eu nem vou, então vamos adiar e tal, e isso acabou pegando mal. Aí a Frederiksen depois disse, né, que a Groenlândia não está à venda, e a Groenlândia não é dinamarquesa. A Groenlândia pertence à Groenlândia. Né? Lembrando que a Groenlândia tem uma certa autonomia local, você tem ali um pequeno movimento independentista, inclusive. Então, assim, o Trump acabou desmarcando, adiando a viagem, e isso acabou pegando um pouco mal por conta, né, de ter sido um convite da rainha Margarete. E também na Dinamarca, o governo anunciou que vai rever mais de 10 mil vereditos de tribunais devido a possíveis erros nos dados de rastreamento de telefones celulares que foram fornecidos como evidências nos julgamentos, dizendo que esses dados podem ter sido falhos, né, e pessoas inocentes, por conta disso, podem ter sido condenados, podem ter sido vinculados a cenas de crimes. Tá? Então, 10 mil vereditos serão revisitados, serão revisados. A matéria sobre isso foi do New York Times, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Para a gente fechar esse bloco, né, o vice-ministro da Justiça polonês, né, o Lukasz Piebiak, ele renunciou essa semana devido ao surgimento, né, de evidências em que ele intimidou e chantageou juízes do judiciário, né, para aumentar o controle do executivo, do Partido Lei e Justiça, sobre o judiciário polonês. A gente já falou sobre isso programas atrás, né, que inclusive é uma receita, né, que tem admiradores, né, em outros lugares do globo, digamos assim.
né? Mas que é, por exemplo, quando a Polônia, né, decidiu aposentar compulsoriamente os juízes, né, mais antigos, sob a justificativa de que eles foram formados no período comunista, e ao mesmo tempo, o que isso significa? Né? Significaria que o novo governo que poderia nomear os novos juízes, né? Então, assim, você acaba concentrando poder, né, no judiciário atual. E aí saíram, né, provas de que ele chantageou, de que ele pressionou, assediou integrantes do judiciário, e aí ele acabou renunciando. E, finalmente, né, a Rússia condenou, né, o teste de um míssil realizado pelos Estados Unidos essa semana. Os Estados Unidos testou um Tomahawk adaptado, né? O Tomahawk é um míssil de cruzeiro, e testou uma versão adaptada dele para ser ali um míssil de médio alcance, né? Justamente o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que foi cancelado recentemente, a gente comentou várias vezes isso, mirando na China, né? E a Rússia condenou esse teste, disse que esse teste pode levar a uma nova corrida armamentista e não vamos sucumbir a provocações dos Estados Unidos. Porém, novamente lembrando, o grande alvo dos Estados Unidos ter cancelado esse acordo e querer desenvolver mísseis de médio alcance é a China e a questão geopolítica da Bacia do Pacífico. A Rússia acaba sendo ali um efeito colateral, digamos assim.